Nós mostramos aqui no Jornal da Record News que israelenses e palestinos voltaram a entrar em confronto nesta semana, né, Rafael? Hoje uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas num ataque a tiros e com um carro em Tel Aviv. Sobre a escalada das tensões na região, a gente vai conversar com a Karina Calandrin. Ela é coordenadora de programas e projetos do Instituto Brasil, Israel e professora de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Record News. Um prazer contar com você. Acho que vale a gente lembrar que, claro, é um momento muito tenso, mas é um conflito que não é de agora, né? Bem antigo. Sim, boa noite, obrigada pelo convite. E sim, o conflito ele já data desde a criação do Estado de Israel em 1948, se a gente falar do conflito estatal, mas o conflito sobre a terra, sobre a quem deveria ficar a terra, né? Que hoje entendemos como Israel e os territórios palestinos, é um conflito que já tem mais de 100 anos. Então, a situação se agrava neste momento, uma vez que estamos em um período de comemorações, de feriados para as 3 religiões monoteístas. Então, estamos no meio do Ramadã, feriado muçulmano, estamos no meio da Páscoa judaica, do Pêssar, e também da Páscoa cristã. Professora, boa noite da minha parte. Hoje eu estava acompanhando como que a rede Al Jazeera fez a cobertura sobre o que estava acontecendo. Eles trouxeram uma entrevista de um embaixador palestino dizendo que durante vários episódios, na visão dele, que foi abordado, faço aqui essa ressalva, que em diversos momentos israelenses continuaram trazendo diversas provocações e que depois saíam como o que ele chamou de vítimas da situação. Durante essa mesma entrevista, outra palestina acabou sendo entrevistada dizendo que era quase que cultural, que Israel não respondesse por aquilo que foi causando ao longo do tempo e que quando se colocava numa situação como essa que a gente está trazendo aqui, entrava como vítima nessa história. Pegando o gancho do que a Kelly disse, nesse fator histórico, como que essas duas narrativas se encontram? Porque quem não acompanha de muito perto esse conflito dificilmente consegue entender o que está acontecendo. Sim, como você bem disse, é uma guerra de narrativas. Então, a gente tem, de um lado, a narrativa israelense e do outro, a narrativa palestina. O que a gente tem que entender, e eu, como professora de Relações Internacionais, sempre busco trazer esse aspecto, é que, quando se fala de conflitos internacionais, não existe uma visão dicotômica de mocinhos e bandidos. A situação é muito mais complexa do que isso. E, no final, quem são afetados são os civis, que acabam sofrendo com a violência, sejam israelenses, sejam palestinos. São eles que sofrem diariamente com a violência. Então, a situação que a gente viu por agora, por exemplo, foram mísseis que foram lançados, né, por grupos extremistas em Gaza e no Líbano, grupos extremistas palestinos, lançando dezenas de foguetes em direção a Israel e que sofreram uma retaliação que acabou, então, levando também há perdas do lado palestino e aí novamente uma retaliação do outro lado. Então a violência ela não acaba nunca, a violência ela acaba fomentando ainda mais a violência. Então não há mocinhos e bandidos no conflito Israel-Palestina. O que há são decisões a nível, né, dos governantes e dos grupos extremistas e que acabam afetando a população civil de ambos os lados e que sofrem com a violência diariamente. Agora, professora, onde que entra o Irã, principalmente em relação ao financiamento desses grupos terroristas? Então, o Irã, ele financia grupos que são inimigos de Israel, como o Hamas e o Hezbollah, né? O Hezbollah, que é um grupo libanês e que já entrou em conflito com Israel uma vez em 2006, na Segunda Guerra do Líbano, e o Hamas, que é um grupo considerado terrorista por Israel e por outros países ocidentais, como os Estados Unidos, e que também é financiado pelo Irã. O Irã hoje é o país que é o principal inimigo de Israel na região e no sistema internacional e que ainda recentemente reatou relações com a Arábia Saudita, né, a partir de um acordo que foi feito intermediado pela China e que causou muita surpresa, inclusive para os Estados Unidos, que é muito aliado de Israel e da própria Arábia Saudita no Oriente Médio. Então é uma situação que Israel acaba ficando isolado na região pelos conflitos históricos, né, e que tem dificuldade de encontrar novos parceiros. E a Arábia Saudita era vista como um possível parceiro para Israel na região, visto
outros acordos que Israel fez com outros aliados da Arábia Saudita, como Emirados Árabes, Bahrein, e que agora reata relações com o Irã, que é o principal inimigo de Israel. Então, o Irã ele tem esse papel central de ser inimigo de Israel e de financiar grupos que também representam uma ameaça a Israel. Então, acaba sendo uma situação muito complicada geopoliticamente para o Estado de Israel. Professora, quando a gente vê o que está acontecendo nesses últimos dias, a gente volta um pouquinho lá em 2021, onde justamente uma mesquita que passou também por um ataque é a mesma que nesse ano enfrenta a mesma situação. Os palestinos, pelo menos aqueles que foram ouvidos até esse momento, dizem que muitos foram retirados dessa mesquita de uma maneira muito violenta, enquanto Israel diz que precisou responder de maneira muito imediata para que a situação não saísse fora de controle. Israel ainda diz que foi criada uma espécie de algo armado para que eles pudessem reagir e as cenas começassem a se disseminar de uma maneira quase que sem controle e colocando a culpa, então, dos palestinos nesse momento. A senhora acredita que, de fato, tenha, durante a guerra da Rússia e a Ucrânia, a gente falou muito sobre isso, essa false flag, algo que é criado para que se tenha uma resposta sobre uma situação como essa. Estamos falando de um caso parecido, claro que diante de todas as diferenças. O que nós temos é um caso, como você bem disse, similar ao caso de 2021, que levou a um conflito muito intenso, quase gerou uma guerra civil em Israel. É importante ressaltar isso. Gerou uma guerra, inclusive, quase gerou uma guerra dentro da sociedade israelense, envolvendo, por exemplo, os árabes israelenses, cidadãos de Israel, e não só os palestinos que moram em Jerusalém Oriental e também nos territórios ocupados, como da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Então, é uma situação que nessa época do ano ela costuma acontecer. Então, por ser uma época de muitos feriados religiosos, os ânimos ficam exaltados. E nesse caso específico que aconteceu nesta semana, alguns palestinos muçulmanos queriam permanecer na esplanada das mesquitas em Jerusalém para fazer as rezas noturnas do Ramadã. E é proibido, o Israel só permite a entrada no território, que é um território que tem um status diferenciado, por conta da importância religiosa, tem uma negociação ali, um status diferenciado de negociação de controle da região com a Jordânia, e que Israel só permite a entrada para essas rezas noturnas nos 10 últimos dias de Ramadã. E esses palestinos, alguns deles, queriam permanecer agora para fazer essas rezas, e isso causou uma confusão e que a polícia israelense acabou agindo com truculência, o que foi relatado por palestinos no local. Então, isso acaba sempre acontecendo, quando tem, inclusive nos próprios territórios ocupados, quando acaba acontecendo confronto entre palestinos e forças israelenses, sempre gera esses comentários e essa narrativa de truculência da polícia, de realmente uma postura muito dura da polícia israelense, o que acaba gerando conflitos e acaba tensionando ainda mais a relação entre palestinos e israelenses, que acabam esses palestinos vendo os israelenses apenas como essa representação de uma força militarizada, de uma força policial militarizada que se usa da truculência para impor a lei e a ordem nos locais. Então, isso piora a situação de conflito, piora a tensão e piora essa situação que se encontra, levando a ataques, como já citamos, ataques dos palestinos a israelenses, então civis israelenses são afetados, Israel revida contra civis palestinos também. Então, gera uma situação que realmente a falta de diálogo e a falta de uma solução pacífica acaba exacerbando a violência que, por si só, se retroalimenta. Professora, mas como ter uma relação pacífica, se dentro dos países existem esses grupos que são fortemente armados, muitas vezes muito mais que a polícia, muito mais que o exército, por exemplo, Porque uma coisa é a relação diplomática, A gente lembra aqui que Líbano e Israel fecharam um acordo, por exemplo, em relação ao território do mar ali. Agora, com relação a esses grupos armados, o desafio ele é muito maior,
Com certeza. Isso se reflete pela falta do reconhecimento de um Estado palestino. Não, o Estado palestino ele não existe. Então, o que acontece? Esses grupos armados acabam tomando lugar de um Estado, de um governo que não foi devidamente reconhecido e empossado. Né? Nós tivemos os acordos de Oslo nos anos 90, entre Israel e a autoridade palestina, que fez criar esse proto-governo que se tornaria um governo palestino no futuro, que é a ANP, a Autoridade Nacional Palestina. Mas, frente aos conflitos internos, né, e porque os acordos de Oslo não progrediram como esperado, esse governo não se formou, de fato, ele não tem monopólio do uso da força, e outros grupos surgiram, como o próprio Hamas, a Jihad Islâmica. Então, são grupos que vão surgindo, ocupando esse lugar que não é ocupado por um governo palestino. Então, você tem a cisão, por exemplo, do governo da Cisjordânia, que ainda é governado pela ANP, e da faixa de Gaza, que é governada hoje pelo Hamas, né, desde 2006. Então, é uma situação que a falta, né, de um diálogo, de um acordo de paz que criasse um governo palestino e que desse soberania e monopólio do uso da força para esse governo palestino, daria ferramentas para que esse governo, por exemplo, conseguisse lutar contra esses grupos terroristas, esses grupos que perpetram ataques terroristas contra Israel. Só que como não há, cria-se ali um imbróglio que, do ponto de vista do direito internacional, é uma situação ilegal, inclusive, de ocupação israelense nos territórios da Cisjordânia, hoje, e uma situação em que a faixa de Gaza é governada por um grupo extremista. Então, toda essa situação é fruto de um processo de paz falido entre israelenses e palestinos. Professora, olhando para uma figura também que é central no meio de tudo isso, temos Netanyahu. Ele fez um pronunciamento dizendo que todos seriam responsabilizados pelos ataques e as mortes que afetaram e muito o seu estado. Só que a gente lembra, enquanto tudo isso está acontecendo, o que está acontecendo há mais de 2 semanas, principalmente nessa questão interna de Israel, envolvendo uma tentativa do próprio governo de tirar a força da corte do país. Isso causou diversas movimentações internas. Quando a gente olha para esse desgaste enorme que Netanyahu estava sofrendo nesse momento, e agora para trazer uma resposta que na visão dele, também nas palavras dele, vai ser efetiva, como que é possível colocar para funcionar 2 polos que estão pulsando de uma maneira muito forte ali dentro do território dele e agora principalmente envolvendo outros estados? É muito bem pontuado. A situação do Netanyahu agora é muito delicada e toda vez, né, Netanyahu já foi primeiro-ministro por muitos anos, né? Esse é o 3º mandato dele como primeiro-ministro, né? Então, ele já foi primeiro-ministro nos anos 90, depois voltou em 2009, ficou até 2021 e retornou agora ao final de 2022. E o Benjamin Netanyahu, ele se fortalece quando acontecem esses ataques, quando acontecem essas situações em que a população israelense é colocada sob ameaça, sob perigo, seja pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, né? Todos esses tipos de ataques terroristas, né? Sejam por foguetes ou como aconteceu hoje, infelizmente, né? Ataques diretos com carros, com bombas, né? A população israelense, isso fortalece o Netanyahu, tá? Ele tem um discurso muito forte de segurança. Em todas as eleições que ele já concorreu, ele se utilizou desse discurso. Ele sempre se colocou como a figura responsável pela segurança dos israelenses, que ele seria o único primeiro-ministro, o único político forte que conseguiria trazer segurança aos israelenses. Então ele se fortalece, né? Ele ganha com esse tipo de situação. Em 2021, como, né, até comentamos aqui, houve uma situação parecida, né, um pouco da mesma época do ano, uma situação parecida que quase levou a uma guerra civil, e quem saiu fortalecido foi o Netanyahu, né? Ele saiu fortalecido. Quando acontece essa situação, o nome dele sobe nas pesquisas, então, tanto pesquisas eleitorais, quanto pesquisas de opinião pública. Então, ele ganha mais popularidade. Então, para o Netanyahu, é muito positiva essa situação. Ele está num momento muito delicado, em que as manifestações de rua têm crescido muito contra essa proposta de mudança, né, de reforma judicial, reforma da Suprema Corte em Israel, que vai colocá-la, né, caso essa reforma seja aprovada, a Suprema Corte ela vai ser totalmente
subjugada ao executivo e ao legislativo, sendo que no modelo parlamentarista o executivo é formado a partir do legislativo, então é o governo, né, que tem maioria no legislativo e que forma o executivo. Então o executivo ele vai completamente decidir se as decisões da Suprema Corte vão ser válidas ou não. Então, isso colocaria em risco a própria democracia israelense, a separação dos poderes, como nós conhecemos no Ocidente. Então, para o Netanyahu é uma situação que, visto o momento que ele está politicamente em Israel, o fortalece frente à população. Então, essa resposta que ele deu hoje no discurso dele, de que vai tomar uma medida dura, é o que os israelenses esperam que ele faça. Professora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui para explicar um pouco do que acontece por lá, para que a gente consiga disseminar esse conhecimento por aqui e as pessoas fiquem a par do que está acontecendo. Muito obrigado. Explicação importante. Obrigada, boa noite.